Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero, né, que depois das últimas atividades, hoje a gente já possa dizer que vocês estão mais conectados aí com o momento atual de vocês, né? Como vocês se percebem, que áreas da vida, de repente, vocês estão precisando dar um pouquinho mais de atenção. E um dos objetivos nossos aqui é a gente estar em contato com esse conhecimento, né? O autoconhecimento. E tudo isso está muito relacionado com a nossa identidade. Acho que tudo parte daí, né? Com a percepção que eu tenho de eu mesmo nesse mundão. E aí, com certeza, essas são questões centrais de qualquer pessoa que busca desenvolvimento pessoal, né? Que busca uma ajuda psicológica. E, em geral, quando a gente fala de sofrimento psicológico, esse é um tema que tá ali, né? Juntinho, não tem como fugir. Então, por isso que a gente tá aqui falando sobre isso hoje. E eu trouxe um apanhado geral, né? Uma visão panorâmica de tudo aquilo que, em geral, quando a pessoa tá dentro de um consultório, a gente precisa trabalhar, né? Pensando numa linha da vida, pessoas que apresentam depressão, elas estão muito presas e focadas em coisas passadas. Pessoas que apresentam sintomas de ansiedade, elas estão mais presas aqui no futuro. Não necessariamente um futuro tipo longe, né? Mas não estão em contato com o momento presente. E aí, por mais que talvez não possa não parecer um presente, isso é um presente. E por que eu fiz ele, né, nesse formato de desenho aqui? Porque ele pode ter duplo sentido. Não só com relação ao nosso momento, aqui e agora, mas mais relacionado com identidade, e em especial com uma identidade divina. As nossas grandes habilidades, elas foram nos entregues por um presente, né? Dom, em inglês, é gift. Então, eu fiz essa brincadeirinha aí com essa palavra, porque eu acho que é uma palavra muito especial quando a gente fala de identidade. E, em especial, quando a gente tá falando numa identidade espiritual. Por quê? A visão que a psicologia tem sobre identidade é que, de acordo com a história de cada pessoa, né? Quer dizer, como as pessoas me nomeiam, o que eu ouço as pessoas falarem sobre mim, ou os julgamentos e as afirmações que eu, ao longo da vida, faço sobre mim, criam essa minha noção de identidade. Isso é um pouco diferente de quando a gente pensa em identidade espiritual. Por quê? Deus não dá ponto sem nó, né, minha gente? A visão espiritual sobre identidade é que cada um é único. Único e especial, único e pronto, único e perfeito, né? Quando a gente fala na formação de self, numa visão mais de psicologia, é como se a identidade daquela pessoa fosse ser formada a partir do momento que ela nasce, né? Quando a gente fala numa visão divina, Deus já tem um plano para você antes mesmo da sua criação. O que acontece depois que a gente nasce é que poucas pessoas, e ao longo de uma vida, poucas pessoas têm condição de entrar em contato com essa identidade. Primeiro porque eu acredito que a exposição que a gente tem à espiritualidade está relacionado com a religião, está relacionado com... Nossa, que barulho, né, gente? Tá relacionado com religião, tá relacionado com uma cultura e não necessariamente com uma conexão e criação de intimidade com Deus. O que acontece? Os principais objetivos da educação, às vezes, não é fazer a pessoa ser ativada naquilo que ela já tem
de especial, naquilo que a torna única. A educação tem muito mais relação com adequar uma pessoa aos princípios estabelecidos por uma sociedade como adequados, né? E só olhando sobre essa perspectiva, a gente já limita muito a formação de um ser, não é verdade? Quando a gente pensa em identidade por uma perspectiva divina, a gente deveria ter sido incentivado a olhar sobre o que você tem de especial, né? O que teu coração revela sobre você? E aí eu queria convidar vocês a fazerem esse raciocínio, né? Como foi a sua criação e que coisas que só você tem condição de identificar aí no fundinho do seu coração? Porque muitas vezes tem uma grande disparidade, inclusive, com relação a o que eu percebo sobre mim, o que eu sou, né, e o que Deus tem para mim, né? Às vezes tem um gap gigante entre uma coisa e outra. Então, muitas vezes a gente não parou para pensar nisso. O que vocês acham? Então, só para a gente fazer um fechamento, né, do que a gente acabou de conversar, eu queria propor mais uma atividade, né? Primeiro vocês vão fazer, colocar no papel esses insights que você teve ao longo do que a gente refletiu aqui agora, sobre então, né, o que eu percebo sobre mim e se eu tenho noção do que pode ser esse gap entre o que as pessoas falam sobre mim, o que eu percebo sobre mim e qual é o plano de Deus para mim, qual seria o resgate dessa minha identidade divina, porque, em geral, quando arde nosso coração, é porque o nosso espírito, a nossa alma, está tentando falar alguma coisa especial e que talvez você não esteja atento o suficiente, né? Procure resgatar coisas de infância, né, que revelam assim. Eu sempre fui uma pessoa assim e eu nunca fui incentivada a ser desse jeito. Lógico que assim, eu falei de uma maneira bem generalista, né? É óbvio que educação tem os pontos fortes, né, de adequar um sujeito na sociedade, porque a gente não está dizendo que as pessoas não têm que ter limites, né, que não tem que aprender sobre civilidade, sobre educação, sobre respeito ao próximo, né? Então, óbvio, a gente tem que fazer uma lapidação, mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Eu tô aqui falando diretamente com adultos, né, e com pessoas que de repente estão um pouco afastadas, né, dessa noção de identidade ou que nunca pararam para pensar se há divergência, né? Se vocês conseguem entender essa diferença. Inclusive, fico super disposta para a gente falar um pouquinho individualmente com cada um sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer insight, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar comigo, a gente pode trocar essas informações por mensagem mesmo. E se for necessário, a gente marca um dos bate-papos para eu já saber como está sendo até aqui, porque é um grande desafio também não ouvir do lado daí o que vocês estão refletindo, né? Aonde vocês estão chegando. Estou tentando fazer um apanhado para todos da mesma forma. E é um tema tão rico que a gente poderia falar aqui 2 horas sobre ele, né? Não é da noite para o dia que vocês vão fazer esse resgate, mas a gente está assumindo que isso é muito importante hoje, né? Então, coloquem aí até porque nesse processo de autoconhecimento, né, e de tornar consciente algumas coisas, é bem importante que, além de eu pensar, eu possa escrever, eu possa falar em voz alta, eu posso cogitar, conversar com alguém sobre esse assunto. Isso facilita o processo de tornar aquilo consciente, porque muitas vezes as nossas crenças, as percepções sobre nós mesmos, as nossas
os julgamentos sobre nós mesmos, eles estão de alguma forma adormecidos. A gente não percebe quanto eles controlam, né, essa visão que a gente tem de si mesmo. Então, faço esse exercício de colocar no papel, de enxergar, de ler. E aí, sabe quando você faz aquela brincadeira de repetir em voz alta várias vezes a mesma palavra, aquela palavra perde o sentido? Isso também pode acontecer, pode facilitar nessa mudança de crenças, que é inclusive o próximo assunto que eu vou falar com vocês. E além dessa atividade, eu gostaria que vocês olhassem para a roda da vida que está feita de uma maneira um pouco diferente. Antes vocês deram notas, níveis, né? E quanto mais nota eu dei para aquela área da minha vida, melhor desenvolvida ela tá. Mas se vocês olhassem para a roda da vida como o centro dela fosse um núcleo, fosse um alvo, que tipo de comportamentos vocês precisam acertar para estar cada vez mais próximos daquilo que vocês têm como objetivo ser, daquilo que revela a real identidade de vocês. E procurem listar comportamentos, descrever em ações mesmo, né? Por exemplo, relacionadas à alimentação, né? A hábitos que envolvam saúde. E que hábitos são esses que te aproximam de ser a pessoa que você quer ser, né? Esse é meu convite. Eu vou passar, inclusive, para vocês. É um outro modelinho, mas basicamente é a mesma coisa. Esse é de um curso que eu fiz, inclusive, aqui na Austrália, sobre terapia de aceitação e compromisso. E que usa mais ou menos o mesmo raciocínio da psicologia, da roda da vida, mas é uma atividade que fala sobre alvo, né? Então, estou me comportando como a pessoa que eu gostaria de ser. E os comportamentos que estão mais fora da roda, eles dizem, os meus comportamentos estão longe de ser aquilo que eu gostaria de ser, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem essa transformação, né, de olhar para esses âmbitos da vida e pensar em comportamentos que te ajudariam a atingir o alvo, certo? Em todos os âmbitos da vida. Eu vou fazer uma tradução dessa atividade aqui para vocês, mas basicamente vocês não precisam nem usar outro papel, né? Eu acho que quanto mais vocês rabiscarem e aproveitarem o que vocês já têm de material, melhor vai ser. Só procurem olhar sobre uma outra perspectiva, de acertar o alvo e transformar aquela nota que vocês deram em comportamentos que fariam vocês atingirem o alvo em tantos âmbitos da vida. Beleza? Até mais, fiquem com Deus.